Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao livro de Apocalipse e estudaremos o capítulo 8 e 9, para nós podermos entender mais a palavra de Deus. E antes de darmos início a esse estudo, eu quero dirigir a Deus em oração, pedir a bênção dele para mim e para todos vós que assistem esse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque estamos mais uma vez diante desse estudo, Pai, que é a Tua Palavra. Por isso nós pedimos que Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, que possa, Senhor, dar compreensão da Tua Palavra e que cada dia mais sejamos edificados por ela. Abençoe nossas vidas, abençoe cada vida que está assistindo. Dê um dia de paz, tranquilidade, segurança e livra-nos de todo mal. É que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, vamos dar início a esse estudo na questão de abordarmos o sétimo selo aí, que fala sobre o incenso de ouro, né? Que fala aí no capítulo 8 de Apocalipse. Aí no versículo 1, né, a gente podemos ler que, havendo aberto o sétimo selo, conforme está a palavra, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Aqui há uma diferença. Na abertura do primeiro selo, os 4 animais rompem com a voz de trovão, e cada selo seguinte, aquelas criaturas viventes exclamam: vem e vê. Na abertura do sexto selo, há um grande tremor de terra, mas quando foi rompido pelo selo, há um grande tremor de terra. Mas quando foi rompido o sétimo selo e aberto o livro completamente, fez o silêncio no céu quase por meia hora. Todos permaneceram calados, aguardando respeitosamente o que havia de acontecer. Era a introdução solene aos futuros acontecimentos. Com a abertura desse selo, seria reveladas surpresas extraordinárias quanto ao julgamento, já em evidências pelas 7 trombetas que havia de ser tocada. Ali no versículo 2, diz, né, que viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram litados 7 trombetas. Estudo sobre o Apocalipse, os 7 anjos a quem é dado o privilégio de estar diante de Deus, conforme Mateus 18:10 e Lucas 1:19, receberam cada um a sua trombeta para anunciar os novos juízos de Deus. A trombeta servia para proclamar as grandes festas de Israel, conforme lá Levítico 25:9. Suas alegrias nacionais e religiosas, conforme 2 Samuel 6:15, 2 a Crônica 5:12 e 13 e 29, 26 ao 28. Anunciar uma revelação, uma exortação ou um juízo de Deus, conforme Isaías 58:1, Oséias 8:1 e Juízes 12:1. Também o som da trombeta inaugurará as últimas cenas do dia de Cristo, conforme Mateus 24:31, 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16. Essa questão está explicando o uso, né, da trombeta em várias épocas, né? Inclusive lá no Antigo Testamento, para que eles usavam, que era para programar festa em Israel, alegrias nacionais religiosas, anunciar uma revelação, uma exortação, um juízo de Deus. Então se tocava as trombetas. E no versículo 10, lá no Apocalipse, né, diz que vejo outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi litado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Já no versículo 4, diz que a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, deixa a mão do anjo até diante de Deus.
Este anjo desempenha a função de sacerdote. Quer dizer, o que está mostrando ali nesse versículo? Que este outro anjo, sem dúvida alguma, é o Senhor, conforme Hebreus 5:1, 6, 9 e 10. No Antigo Testamento, Jesus nos é apresentado como o anjo de Jeová. Ele era um anjo que apareceu a Abraão, lá em Gênesis 18, e o anjo que guiou os filhos de Israel, conforme Êxodo 32, 34. O anjo que lutou com Jacó, Gênesis 32, 22 a 32, o anjo que apareceu a Moisés na sarça ardente, conforme Êxodo 3, 1, 2. O anjo que apareceu a Josué, conforme Josué 5, 13 e 15, e o anjo que defendeu o sumo sacerdote Josué. Lemos nas Escrituras que 2 altares, quer dizer, o altar de ouro para oferecer incenso, conforme Êxodo 14, 26, 27, e o altar dos holocaustos, conforme Êxodo 40, 29. O fumo do incenso representa o 7º selo e os 4 primeiras trompetas, cheiro suave de Cristo. Para você ler lá em Efésios 5:2 e fala sobre isso. E as orações de todos os santos, queimo que teste Abel até o dia da grande tribulação, sobem juntas, não do incensário de ouro, mas das mãos do anjo até diante de Deus. Né? Então a gente vê aí no versículo 5 agora que o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Como resposta às orações que subiram desde a mão do anjo, sacerdote, este tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. Em Ezequiel 10:2, lemos um ato semelhante, quando são espalhadas brasas acesas sobre a cidade. E as vozes, os trovões, os relâmpagos, os terremotos, foram respostas de Deus no seu julgamento, prestes a manifestar-se. Já no versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Então, ali diz, né, que as primeiras 4 trombetas, conforme 7:12, se assemelhavam aos 4 primeiros selos, que 6, 1, 8. Formam um grupo à parte e têm um caráter mais brando do que 3 últimas. Os juízos nos toques das trombetas serão completados ao serem derramadas taças da ira de Deus, numa duplicidade de julgamento. É a dupla forma de juízo de Deus manifesta contra a besta e seus seguidores, porque eles sofrerão igualmente ambas as manifestações. Que a primeira trombeta lá fala em 8:7, né? Cumprimento do segundo selo. Vamos lá, no 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e o fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, nesse versículo, semelhante à 7ª praga sobre o Egito, o Êxodo lá em Êxodo 9, 22 e 25, e sobre Sodoma, melhor dizendo. Gênesis 19, 24, acontecerá que o toque desta trombeta que exterminará a terça parte da terra. Poderia Deus, se quisesse, ter feito uma destruição total, mas sua misericórdia poupou desse extermínio os outros 2/3 da terra, para dar lugar ao arrependimento e à conversão, conforme Apocalipse 9, 20 e 21. Diz alguém que este juízo se refere à terça parte da terra, é destinado à esfera do antigo Império Romano, que inclui quase toda a Europa Ocidental. 3 elementos são usados neste juízo. Saraiva, que dá a ideia de um juízo súbito, esmagador, vindo de cima, conforme lá em Isaías 28, 2, 17 e Apocalipse 16, 21. O fogo, que é a expressão da ira de Deus, conforme Deuteronômio 32, 32 e Isaías 33, 14,
e sangue, que significa a morte tanto física, né, conforme Ezequiel 14:19, como moral, que é conforme Atos 2:19-20, é de Deus intervindo com seu braço estendido com os habitantes da terra, conforme Ezequiel 1:27. Queimou-se a terça parte das árvores, e as árvores simbolizavam o orgulho dos homens, conforme Juízes 9:8 e 15 e Ezequiel 31, e conforme Daniel 4:27. E toda a erva verde foi queimada, demonstrando que os juízos de Deus atingem de um modo geral toda a humanidade, conforme Isaías 40, de 6-8 e 1 Pedro 1:24. Agora vamos falar da segunda trombeta. É um monte, o quer dizer, o reino em chamas. No versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no ar uma coisa com um grande monte. E o sétimo selo e os 4 primeiras trombetas ardendo em fogo, tomou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. As águas do mar recordam Êxodo 7:19-20. Há grande controvérsia nessa interpretação, porque alguns interpretam literalmente, sendo que pela segunda trombeta é lançado um torpedo ao mar, pela fúria das guerras marítimas, e também pela a guia dos homens, faminto em matar desesperadamente os peixes. Outros se interpretam simbolicamente que aceitamos. O grande monte ardendo representa um reino, conforme Isaías 2:2, Jeremias 51:25 e Zacarias 4:7 e Salmos 46:2. As manifestações contra a besta iniciadas quanto após for tirada da terra. Isso está lá em Apocalipse 6:3-4. E a generalização das nações que constituem o império da besta tomaram vulto e culminaram por envolver completamente um dos 10 reinos, e que será lançado ardendo em fogo contra os demais reinos, seguidores da besta. Muito pior que é uma guerra civil, isso por se tratar de homens contra homens e grupo contra grupo, matando uns aos outros num completo desentendimento, sem nenhum comando ou objetivo determinado. Será um ato de verdadeira loucura e de possessão maligna. Muitos reinos do Império Romano ressuscitado será alvo especial da vingança de Deus e ficará ardendo em fogo e será lançado no mar, conforme Isaías 17:12-13 e Apocalipse 17:15. O mar aqui representa um mundo no estado de rebelião e agitação, conforme 57:20. O domínio de Satanás, que a gente pode ler lá em Apocalipse 13:9, só produz blasfêmia. Morrerá a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Indica a morte moral e espiritual da humanidade. Pertencerá a terça parte dos estudos sobre o Apocalipse Now. E o peso da mão de Deus atingirá o comércio mundial, e as comunicações e os transportes entre vários países será destruída a terça parte dos navios, mercante e de guerra. Terceira trombeta, que é a beta, é lá no capítulo 8, 10 e 11. A revelação dos chefes da Babilônia mística. Tá? E temos aqui no versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome das estrelas era Apsinto, e a terça parte das águas tornou em Apsinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Das ervas conhecidas, o Apsinto é uma das mais amargas. Vê-se aqui, esta substância nociva vem do céu, mostrando-se como uma grande estrela ou meteoro, que explode espalhando pedaços para todo lado, que vão cair sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas.
Absinto é sinônimo de veneno, conforme lá Jeremias 9,15, 23,16. E compreendendo isso, simbolicamente, as estrelas representam dignatários religiosos. As grandes estrelas simbolizam um chefe distinto a quem competia difundir a luz espiritual, mas que se tornou um grande apóstata. Por causa dos seus pecados, os juízos de Deus o alcançam, podendo julgar se esse é a mesma personagem de Apocalipse 17, ou seja, o chefe da Babilônica mística é a grande prostituta que havia alcançado seu apogeu e glória. O sétimo selo e as 4 primeiras trombetas caiu ardendo como uma tocha, semelhante ao monte ardendo em fogo. O monte refere a um reino e a estrela em uma pessoa. Caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes de águas. Rio simboliza a vida de uma nação, conforme Ezequiel 29:3 e Isaías 8:7-8. E as fontes de água, as origens, as influências que atuam sobre essa vida, conforme Jeremias 6:7. O nome da estrela era absinto. Absinto é sinônimo de veneno, como já falamos. É contaminação, e a terça parte das águas tornaram amarga. E a terça parte das vidas humanas na Terra ficou contaminada, envenenada por essa falsa doutrina que causará morte espiritual. Com a elevação da besta, após ser entronizada em Roma como chefe supremo do império, também surgirá um grande chefe religioso, a grande estrela que caiu do céu, para cumprir o que está escrito. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Sim, surgirá da união da cristandade que vive alienada de Deus, a grande prostituta de Apocalipse 7, e se elevará à esfera mais alta junto ao imperador em Roma. A sua doutrina religiosa, absinto, e sua ação no poder atinge a terça parte das nações de toda a terra, influenciando a própria vida, envenenando-as. Estas grandes chefes será poderoso, eminente, exercerá tão grande influência sobre o imperador, a besta, que o dominará completamente, conforme Apocalipse 17:3. Mas isso acontecerá somente enquanto houver paz religiosa, porque com a atitude do falso profeta em Jerusalém, conforme Apocalipse 13, 12 e 17, que lhe terá grande perseguição, também esse grande chefe, justamente com a comunidade, separará de Deus o que diz cristã. Sofrerá trágicas consequências, porque os 10 reis que compõem o império se lançarão contra ele e contra a sua doutrina, fazendo tudo cair por terra, e que o cumprimento de Isaías, lá no capítulo 2, 18, 21 e 30, 22 e 31, 7, que será a palavra de Deus falando lá em Isaías sobre esse assunto. E os homens hoje estão prevenidos acerca desta fase da grande tribulação, porque do céu se manifesta a ira de Deus, e sobre a toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça, em Romanos 1, 18. E a quarta trombeta, o eclipse total, é o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terra, parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. É interessante notar que a sequência desses julgamentos, que obedece à mesma ordem de Apocalipse 16 na terra, e nos rios, e nas fontes das águas, e no sol, o toque da quarta trombeta marcará o princípio do eclipse total desses astros, já anunciado na abertura do sexto selo, conforme Apocalipse 6:12, e também previsto em Mateus 24, 29, e Lucas 21, 26, 21, 25 e 26.
E podemos ler também Êxodo lá em 10, 21. Como já dissemos, aceitamos a aplicação simbólica, mas cremos também em uma manifestação sísmica, que terá lugar concomitantemente, e assim podemos dizer: com o toque da quarta trombeta vem o natural, a consequência do envenenamento das vidas humanas. A verdade é abandonada e as trevas predominam. O sol e a lua e as estrelas simbolizam o conjunto das autoridades, constituída desde o chefe supremo até a mais simples autoridade. E o sol representa a autoridade máxima, a besta, quer dizer, a lua representa uma autoridade de grande eminência e muito ligada à besta e de grande prestígio e respeito. O sétimo selo e os 4 primeiras trombetas no Império, o eminente chefe religioso representa como uma grande estrela. A estrela representa as demais autoridades menores, que governarão justamente com a besta. Exemplifiquemos: os juízos de Deus são manifestos sobre a parte ocidental do restaurado Império Romano, e os homens afastam-se de Deus com as suas mentes obscurecidas. Motivado pela situação reinante, a de guerra e escarmuças, ocasionando morte em grande escala, é uma anarquia predominante e confusa, que cada vez mais se torna agressiva, que envolverá todo o império, e surgirá um grande descrédito da besta e seus assecias, eclipsando as autoridades deles. Os castigos anunciados pelas 4 primeiras trombetas não alcançam o homem, mas os seus recursos no mundo exterior, e que habita. No entanto, as 3 últimas alcançam o mesmo homem. Já no versículo 13 diz: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que irão ter ainda a tocar. Quer dizer, isso aí está dizendo o seguinte: um anjo anuncia a intensificação do sofrimento. Certamente a mensagem mais intensiva dos verdadeiros adoradores de Deus, dos quais já falamos. Anjo significa enviado, talvez uma testemunha, conforme Apocalipse 11. Sua voz e autoridade no falar vem trazer grande quietude no reino da besta. A humanidade agora não está em importância à voz de Deus, pela pregação do Evangelho da Graça. Mas naquele tempo, Deus lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, conforme Salmo 2, 5. É interessante notar a distinção de uma graça especial, já especificada 2 vezes os que habitam na terra, conforme Apocalipse 3:10 e 6:10. Refere-se aos apóstatas, que são de receber o castigo de Deus, mais rigorosamente. São os que têm os seus interesses na terra, são os que abandonam o Senhor, dispostos a ter a terra como uma possessão permanente. Para a gente ler, meditar lá em Salmo 2, 1, 3. A eles estão destinados os ais, né? Aqueles ais que Apocalipse fala, ai daquele, né? Então a gente tem no capítulo 9, já passamos agora para o capítulo 9, e nós vamos ler aí no versículo 1, que diz que o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu, né, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Há um ai ligado a cada uma das últimas 3 trombetas. Os 144 mil israelitas assinalados são preservados por Deus das catástrofes dos gafanhotos, e a 5ª trombeta e o juízo especial sobre os apóstolos. Na aula anterior, nós falamos sobre os 144 mil israelitas, né, que Deus poupará, né, nesse período, né? E caiu do céu uma grande estrela. Caiu não significa que foi derribada do céu, mas que veio com permissão de Deus. A gente pode ler lá em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 15.
verifica-se igualmente que a estrela já vinda, isto é, já estará em evidência. Por isso, podemos julgar que a mesma estrela referida em Apocalipse 8, 10 e 11, compreendemos assim que nessa ocasião será investido no poder máximo da sua hierarquia e o grande chefe religioso assumindo a liderança plena da Babilônia. Mística. A falsa agremiação religiosa formada pela cristandade alienada de Deus, que ecumenicamente agirá sob a mesma bandeira. A sede do seu governo, a ação dos mortos, a necromancia, é mais de toda a sua linguagem, né? Que fala ali a candomblé, umbanda, etc., formando uma série de atos de feitiçaria e de demônios, que andam juntos também com o espiritismo científico. Muitos atos nos nossos dias. Tudo isso representa, desde algum tempo, um verdadeiro culto aos demônios. A gente pode ler, né, com atenção lá em Êxodo 22, 18, Levítico 19, 26, 31 e 20, 27, Deuteronômio 18, 9, 12 e Isaías 8, 19 e 20. Em consequência disso, a corrupção assola, motivando os desequilíbrios mentais e as loucuras em diversos graus, as possessões, as opressões malignas de toda espécie, confundindo jovens e velhos nos mesmos sentimentos, avançando de um mundo corrupto. Né? A gente vive hoje em dia, normalmente, esse mundo de corrupção, né? Mas parece que na época do final do tempo isso aumentaria mais ainda. Se agora já é assim, né? Como hão de ser aqueles dias, quando todos os demônios estarão soltos e agirem com toda a liberdade, e com ações mais que malignas, fazendo ciranda dos homens. Né? Do poço do abismo não se diz apenas do abismo, mas do poço do abismo, demonstrando o lugar mais baixo do abismo, lugar onde foram encarcerados os anjos rebeldes, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. A gente pode falar em 2 Pedro 2,4. Lendo em Gênesis 1,3, encontramos o versículo 2, como um grande parêntese cobrindo de longo espaço de tempo entre os dois versículos. Meditando, bem podemos observar o seguinte. No princípio, como está escrito lá, no versículo 2, no princípio criou os céus, Deus os céus e a terra. E diz, a terra era sem forma e vazia. Segundo o profeta Isaías, Deus não a criou vazia, pois logo foi habitada. Isaías 45, 18. Mas houve uma desolação, uma transformação, e sua superfície, e foram dispersos os seus moradores, conforme lá em Isaías 23, 1. E pelos dizeres de Judas 6, 1 Judas 6 e 1 Pedro 2,4. Admitimos que a quinta e a sexta trombeta, que a terra era habitada por anjos, pelas evidentes provas de vida animal há milhões de anos na terra, pois escavações, estudo feito por geólogos, com a descoberta de grande ossada de monstruosos animais pré-históricos, admitimos a hipótese se essa época a idade áurea dos répteis, que eram os habitantes animais da primitiva terra. Assim, quem afirme que depois de sua queda, o grande querubim, conforme Ezequiel 28, 11, 27, e ainda em Isaías 14, 12, 15, passou a conquistar os anjos habitantes da terra, conseguindo inúmeras adesões. Por esse motivo, Deus ordenou os anjos fiéis que recolhesse aos céus e mandou aprisionar o poço do abismo, uma escuridão e prisões eternas, até que o juízo daquele grande dia, que é justamente a época que estudamos. Todos os anjos habitantes da terra que aderiram a Satanás, o diabo, né, o grande serpente, como é chamado, e com os demais que caíram do céu, foi expulso pelo cataclismo, né, e que já falamos em Apocalipse 6, 12 e 17.
no item 4 e o nosso comentário. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como guarda e protetor daquela criação, que agora estava transformada em um verdadeiro caos, numa desolação profunda e numa incompreendida. Com a expulsão de Satanás, passou a habitar com seus súbditos no espaço, tornando-se chefe das potestades do ar, conforme Efésios 2:2. Mesmo assim, Satanás ficou com a livre entrada da Real Câmara, perante o trono onde comparecia para trazer suas acusações contra os santos do Senhor neste mundo, conforme 1 Reis 22, 19 e 23, Jó 1, 6, 2, 1 e Lucas 23, versículo 31 e 32. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso está lá em Gênesis 1, 2, como já lemos. Eu observei a terra, que eis que estava vazia, e os céus não tinham sua luz, conforme Jeremias 4, 23. Assim é escrito o estado em que ficou a primitiva terra, depois do cataclismo, e antes de ser recriada, e antes do aparecimento da luz, o abismo. A desolução, confusão era do estado dela. Da ação da terceira pessoa da Trindade, saiu toda a beleza que contemplamos no nosso grande mundo. E disse Deus, haja luz e houve luz, conforme Gênesis 1:3. Notamos que a luz foi criada naquele momento. E aqui o bondoso Criador interveio separando a grande massa de fragmento misturada com nevoeiros espessos e deixando a luz livre para brilhar. Disse Deus, haja luz, como alguém que acende um interruptor elétrico, e houve luz. Em sequência, tratou-se Deus desse pequeno fragmento de grande esfera, que explodiu, no qual habitamos, e que não era nem redondo nem quadrado, não tinha forma descritível, mas aprove Deus recriá-lo, pondo em perfeita ordem tudo que fora destruído pelo cataclismo. Somente no quarto dia da criação é que Deus organizou o sistema planetário, colocando a luz no fragmento grande e o luzeiro, que é o Sol, para governar o dia. Colocou a Terra agora recriada entre os demais fragmentos, também já organizado ou recriado, que mais tarde foram chamados de planeta. Deus como satélite, a nossa Terra, e o luzeiro menor com a finalidade de governar a noite, que é conforme Gênesis 1, 14, 18, que é assim a Lua, E assim foi feito o nosso sistema planetário, que é formado de 9 planetas, já descoberto, além dos outros pequenos satélites que seguem a órbita do Sol e vivem sob a influência do astro-rei, uma estrela de quinta grandeza. Aí no versículo 2, diz, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Já no versículo 3, fala da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi litado poder com o poder de quem tem os escorpiões na terra. E na quinta e sexta trombeta, já no versículo 4, foi-lhe dito que não fizesse danos à erva, nem à terra, nem às verduras alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E já no versículo 5, foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E seu tormento era semelhante a um tormento de escorpião, quanto fere o homem. Quer dizer, muita dor, Já no versículo 6, é aquele dia os homens procurarão a morte, e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E no versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre sua cabeça havia uma como a coroa semelhante ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. E no versículo 8, tinha cabelos com os cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leão. Agora, no versículo 9, e tinha couraças com a couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro, quanto muitos cavalos correm ao combate.
Já no versículo 10, tinha cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. Já no versículo 11, e tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Ele, em hebreus, era o nome Abaddon, em grego Apolion. Já no versículo 12, passando-se já um ai, eis que depois disso vem ainda os 2 ais. Na verdade era 3 ais, né? Lá no princípio eu li 2 ais, mas são 3 ais. Como nos referimos acima, esses gafanhotos dos povos do abismo não são semelhantes aos da 8ª praga do Egito, conforme Êxodo 10 a 20. Os gafanhotos animais que conhecemos não têm o rei, conforme Provérbio 30, 27. Mas esses têm um rei, no versículo 11, cujo nome é em hebreu Abaddon e em grego Apolion, como já falamos, que significa ambas as línguas, destruição. Esse rei, ou anjo do abismo, é o próprio Satanás. O promotor deste terrível ai não é a estrela caída, mas o chefe invisível, que é um espírito, e o príncipe das potestades do ar, conforme Efésios 2:2. A angústia dos homens no tempo da 5ª trombeta faz-nos levar ao sofrimento dos endemoniados Casareno, né? Conforme Lucas 8, 26, 30. Aqui, esses demônios ou anjos decaídos, que não souberam guardar os seus principados, mas ateriram o Satanás em sua rebelião, adquiriram suas prisões e aspecto terrível, como são vistos por João, que bem caracteriza seu aspecto e são apresentados na figura de gafanhotos devoradores, como cavalos aparelhados para a guerra, atacantes rápidos, com rosto de homens, horte e inteligência, com cabelo de mulheres vaidosas, com os dentes como leões, vencedores terríveis, com coraça bem protegido e com asas velozes, de fácil movimento. Assim preparados são soltos para a execução desse juízo. Os juízos daquele grande dias não vieram por causa dos danos às ervas, nem das árvores, nem das verduras, nem era permitido matar os homens, mas somente atormentá-lo por esses 5 meses, com um tormento semelhante do escorpião, quando fere o homem. O tormento será grande que os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sabemos o quanto sofrem os endemoniados agora, quanto os demônios não têm tanta liberdade. Como será naquele tempo, quando os demônios gozarão de plena liberdade e estarão preparados para aplicar a esse. A 5ª e 6ª trombeta, que é o tormento, né? O ai dos homens que não têm as suas testes o sinal de Deus. Os judeus apóstolos serão os primeiros a sofrer a consequência deste primeiro ai. Eis que vem depois disso 2 ais. Aí vamos lá, falando da 6ª trombeta, né? Que já está lá em Apocalipse 13 a 21, é a cavalaria invernal. No versículo 13, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Os ângulos do altar de incenso formavam 4 pontas, forradas de ouro, conforme lá Êxodo 33. Daí partiu a ordem. Não se diz quem é a voz, como no capítulo 6:6, mas certamente é de Deus, a quem o incenso é oferecido sobre o altar, e quem recebe as orações dos santos. No versículo 14, a qual dizia no 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos jus ao grande rio Eufrates. É importante notar que não somente do poço do abismo encontraram-se anjos presos para o dia e a hora deste juízo. Aqui a ordem é soltar os 4 anjos caídos, que estavam presos junto ao rio Eufrates. Foi justamente naquela região que o homem foi criado, onde pecou e caiu, onde foi desterrado e foi praticado o primeiro homicídio, e onde originou-se a grande Babel,
que muitos têm enganado as nações com as suas fábulas satânicas de rainha do céu. A gente pode ler lá em Jeremias 44, 17 a 19 e Ezequiel 8, de 6 a 14. Já no versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia e mês do ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Segundo o Pai, difere muito dos primeiros, quando os homens, difere do primeiro, aliás, quando os homens eram apenas atormentados. E muito triste saber que esta terra, onde o Evangelho tem sido pregado, serão entregues a trevas infernais. Aqui é revelada a concentração para a batalha da grande dia ira de Deus. E lembra-se a profecia de Ezequiel contra Gog, em Ezequiel 38 e 39. O grande e poderoso exército infernal aguardará a ordem emanada do altar para um momento, a hora daquele juízo. E no versículo 16 é o número dos exércitos dos cavaleiros para que 200 milhões eu vi o número deles. E no versículo 17 diz: assim vi os cavalos nesta visão, e que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, e tinha eles assento, e tinha enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo e fumaça de enxofre. Fumaça e enxofre. No versículo 18, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que caía das suas bocas. No versículo 19, porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, portanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças com que elas danificam. Já no versículo 20, e os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e da prata e do bronze, e da pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Quer dizer, a idolatria, né? Adorar aquelas imagens. No versículo 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas latroices. E a quinta e sexta trombeta é o judaísmo e o cristianismo apóstolas hão de adorar e obedecer cegamente a Satanás e aos seus 2 representantes na terra, conforme 1 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 3. Será preparado o grande exército infernal, com toda a sua armadura, fogo, chacina e enxofre, denominada de armadura ofensiva do inferno. Marcharão primeiramente contra Jerusalém, e com o objetivo de resgatar o mapa à nação inteira, e fazer desaparecer a memória de Israel da face da terra, conforme Salmo 83, 4. Não se trata de uma guerra fugaz. A terça parte dos homens de Israel será morta, para cumprir-se o que Zacarias falou lá no capítulo 14, 1 e 2, e será uma cena indescritível. Serão usados os mesmos elementos da destruição de Sodoma e Gomorra, fogo, fumo e enxofre, conforme Gênesis 19, 24, 27 e 28, e hoje podemos pensar nos elementos de uma guerra nuclear, que trarão destruição total e completa sobre a face da Terra. Este será o segundo Ai. Com toda a evolução da Europa e todos os seus grandes conhecimentos, nessa época atômica, o que vive o mundo, quando os homens já conquistaram a Lua e trabalham para conquistar os planetas, a gente lê lá em Obadias 1,4, os homens entregam-se à mais grosseira idolatria e perversidade, indício de regresso ao paganismo, conforme Romanos 1, 21, 32 até 32, 2 Timóteo 3 até 5. Os outros homens, no versículo 29, não se arrependeram e não deixaram as obras de suas mãos, conforme Isaías 47, 9 e 12. E aqui demonstra a verdadeira idolatria pagã, que em Deuteronômio 4, 28, e Salmo 11, 115, 4, 7, Isaías 2, 8
Jeremias 1, 16, 25, 6 e 7, 14, que junta a adoração aos demônios. Não adorarão diretamente ao diabo, mas aos demônios, que são espíritos que tremem ante o julgamento que está reservado, conforme Mateus 8, 28 e 29. Não se arrependerão de seus homicídios, de suas feitiçarias e de suas prostituição, e tuas latruices, por isso lhes serão destinados o terceiro ai, e destruição e assolação. Então a gente fez esse estudo na questão do versículo 8 e 9, falamos dessa parte de Apocalipse, que fala ali sobre o selo, né? As trombetas, esse ai, né? Que fala da sétima trombeta. E aí nós, provavelmente na próxima aula, nós falaremos isso aí sobre o anjo, né? E o livrinho, e as tuas testemunhas, né? Quem são essas testemunhas aí no capítulo 11. E se termos para falar também, falaremos da sétima trombeta, né? E possivelmente numa próxima aula futura aí, sobre o capítulo 12. Então nós estamos estudando esse livro de Apocalipse, porque é muito importante, o livro é muito complexo, e assim Deus vai nos dando orientação pelos acontecimentos. Mas, graças a Deus, nós sabemos que normalmente nós não passaremos essa grande tribulação, né? Que Deus vai nos livrar, arrebatar o seu povo. E, graças a Deus, nós cremos em Cristo como e a Bíblia como regra de fé e prática, né? Como Cristo, nosso Senhor e Salvador. E assim nós cremos na palavra de Deus para sermos salvos. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esse dia, e pedimos a bênção de Deus para todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa lição, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Sua existência, a existência do Senhor Jesus, do Seu Santo Espírito, dos Teus anjos, os profetas, os ministros. Obrigado pela Tua palavra, Tua igreja, muito obrigado por essas pessoas que vão assistir. Tá, Senhor, compreensão, sabedoria, discernimento, orientação, que eles sintam necessidade de ler a Tua palavra, para aprender mais da Tua palavra, para que possamos ser edificados, até porque muitas vezes erramos, Senhor, porque nos falta conhecimento. Mas se nós tivermos conhecimento da Tua palavra, menos vamos pecar contra Ti. Então, nisso, no caso, vamos agradar a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa nossas vidas. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, segurança, um domingo de um culto abençoado em nossas igrejas, que possamos, Senhor, estar sempre disposto a contribuir, a estarmos ali Te adorando, louvando e Te bendizendo. Seja contigo, Pai, conosco, Pai, e nos abençoa. É que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fico na paz, até a próxima e Deus abençoe a todos. Um bom domingo e uma ótima semana.